Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o ASENGcast, seu canal de informação da Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Eu sou Paula Granja e estaremos juntos conversando sobre temas relacionados à nossa cadeia suinícola. Partimos hoje para a segunda edição da nossa série de 3 podcasts para as nossas negociações. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, volte e nos acompanhe também neste conteúdo que está disponível no nosso canal do YouTube, Spotify e Deezer. Na pauta de hoje, como ampliar o horizonte da negociação, colocando o mercado no foco principal. E para compartilhar conosco o conhecimento sobre este tema, receberemos Maurício de Souza Lima Toca Fundo, psicólogo pela PUC Minas, fundador do Instituto Brasileiro de Programação Neurolinguística e da Sociedade de Terapia Breve, trainer e diplomante pelo Instituto de Programação Neurolinguística do Sul da Flórida. Dedica-se ao desenvolvimento da programação neurolinguística desde a década de 1980. Também estará conosco Alvimar Jales, médico veterinário e consultor de mercado da ASENG. O nosso tema hoje é como ampliar o horizonte da negociação, colocando o mercado no foco principal. E para isso, como a gente falou no primeiro episódio, nós vamos usar ferramentas da PNL que nos ajudam a entender isso. E a ferramenta que o Maurício vai trazer para nós é a chamada mudança de posição perceptiva. Tá certo? Então, isto é algo poderoso que permite a gente entender não só a posição do nosso interlocutor, como o cenário que envolve todos nós. Então, a gente acredita que isso vai trazer contribuição para nosso processo de formação de preço. Tá certo, Maurício? Paula? Então, eu vou rolar a bola para o Maurício para ele cuidar de contar para a gente o que são essas 4 posições perceptivas. Sim. Posso dar uma aulinha disso, tá? Que fica como uma contribuição para todo mundo que estiver assistindo. Então vamos ver o que eu tenho para vocês. Ótimo. Né? A grande habilidade que é necessária aqui é a habilidade de comunicar de vários pontos de vista. Se eu comunicar só de um ponto de vista, isso fica muito pobre. Então, como são vários elementos e várias posições perceptivas diferentes, jeitos diferentes que as pessoas percebem, tá? A gente precisa saber comunicar de vários pontos de vista. Vamos dar uma olhada aqui nisso que eu preparei para vocês. 2 pessoas se comunicando. Essas 2 bolinhas aí estão simbolizando 2 pessoas se comunicando, tá? Essas 2 pessoas estão intercomunicando ou interagindo, né? E a gente chama isso, esse conjunto de 2 pessoas se comunicando, de circuito interativo de comunicação. Ou interatividade, ou simplesmente interação. Tá? Na interação, nós temos, por enquanto, aí 2 posições. Tá? A posição do comunicador e a posição do interlocutor. Ok? A primeira posição perceptiva, tá? Sou eu mesmo, do meu ponto de vista. Sou eu mesmo, como eu vejo, como eu sinto, como eu ouço. Resumindo, sou eu mesmo, como eu percebo a coisa. Tá. Isso pode ser muito pouco. Aquilo que a gente vem discutindo, né, sobre a representação da realidade, eu vou falar da minha representação da realidade. Tá? Isso pode não ter nada a ver com você, pode não ter nada a ver com o outro.
né? Então, para isso, a gente tem a segunda posição perceptiva. Ainda sou eu mesmo, mas agora do ponto de vista do outro. Eu vou para o lugar do outro, vou ver pelos olhos do outro, vou ouvir pelos ouvidos do outro, vou até sentir pelos sentimentos do outro. Ok? Isso pode enriquecer muito a comunicação. Eu ir para o lugar do outro. Tá? Isso é uma posição natural? Sempre tem essa pergunta. A gente faz isso naturalmente? Faz. A partir dos 3 anos e meio, tá? Mais ou menos. Tá? Tem até um belo truque para saber se a criança já alcançou esse estágio. É assim, ó. Você põe lá em cima no armário um doce debaixo de uma xícara, um bombom. E fala para a criança de mais ou menos 3 anos que se ela mostrar para a próxima pessoa que está onde está o doce, ela ganha o doce. Não é legal? Tá. Só que o adulto entra de olhos vendados. Tá. Se a criança ainda não alcançou esse estágio de perceber pelo ponto de vista do outro, ela fica apontando para o doce. Não adianta nada, porque o outro está de olho vendado. Tá. Se a criança já alcançou esse estado, esse ponto do desenvolvimento, em que ela já consegue perceber pelo ponto de vista do outro, ela tira a venda, tá, dos olhos da pessoa, só depois que ela tirar a venda que ela aponta. Maurício, e também existem experimentos que mostram que os animais também têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro, não é fato? É bem evidente. O predador vai pegar a presa a favor do vento ou contra o vento? Ele sabe que a presa tem olfato, né? Então, se ele for a favor do vento, a presa vai correr muito antes, né? Quer dizer, então ele vai contra o vento. Ele sente o cheiro da presa, mas a presa não percebe o cheiro dele. Tem uma experiência muito parecida, e eu vi isso num vídeo, tá, acho que foi na televisão mesmo, com uma chimpanzé, uma menina chimpanzé. Tá. O experimentador, a chimpanzé está atrás da grade, né? Então a grade está aqui diante dela, o experimentador bota um figo, diz que eles adoram figo, né? Tá. Bota um figo debaixo de uma campânula, de uma xícara, muito fora do alcance da mão da chimpanzé. Aí, então, o tratador passa com um balde na cabeça, e até é muito engraçado. Ela puxa ele pelo braço, tira o balde e aponta para a xícara. Entende? Então, os animais também têm segunda posição perceptiva, não é? Olha aí, onde nós estamos indo? Nós estamos contando que é uma habilidade inata. Natural. Natural nossa. Aí agora nós vamos seguir e vamos entender lá na frente como ela pode nos ajudar no mercado. Segunda posição perceptiva é também chamada de sabedoria oriental. Tá? Eu calço as sandálias do outro, visto a túnica do outro, tá? E me sinto como o outro, só que para vestir a túnica do outro eu tenho que tirar a minha, né? Maurício, e eu não tive como não pensar na sandália da humildade. O que é isso? A sandália da humildade. Para eu entender a posição do outro, eu tenho que estar humilde também, né? Ah, tá. E por mais que seja uma coisa natural, como nas experiências que o professor falou, todo mundo fala que a coisa mais difícil é se colocar no lugar do outro. Mas não é verdade. Não é verdade? Não é. É natural a gente se colocar no lugar do outro. É a posição empática, né? A gente tem empatia naturalmente. Quem não tem está com algum tipo de problema. Tá? Quem não tem empatia está com algum tipo de problema. Então é uma pessoa extremamente narcisista, aquela pessoa que é capaz de torturar alguém sem se incomodar com a dor do outro, é um psicopata. Uhum. Entende?
Então, se a pessoa não tiver nenhuma empatia, te cuida. Ela tem, às vezes ela não utiliza. Pode ser dessa forma? Também. O narcisista pode saber muito bem o que você está sofrendo. E isso serve para ele te torturar mais. Maurício, mas a pergunta da Paula trouxe um detalhe importante. Nós todos temos. E aqui a nossa proposta é dar consciência a isso para poder perceber e ver se está sendo usado ou não. Mas a pergunta sua é ótima, né? Mas, assim, claramente, é algo inato. Se não tiver, é porque é problema. Mas vamos continuar. Perfeitamente. Sei. Prefiro falar que é natural do que é inato, porque a gente não sabe muito bem dessas coisas, mas é natural. Uhum. Existe ainda uma terceira posição perceptiva. Sou eu mesmo, mas agora do ponto de vista de alguém de fora. Terceira posição perceptiva, essa bolinha azul aí. Essa posição é extremamente útil para a gente saber como é que ficou a relação de mim mesmo na primeira posição perceptiva, com o outro na segunda posição perceptiva, e de fora para ver como é que ficou a relação. Ok? É uma posição bem importante em muitas situações, porque essa é uma posição não envolvida, imparcial. Eu saio de dentro de mim e me imagino fora. Eu posso, por exemplo, me imaginar ali de fora e estar vendo como é que está a minha relação com a plateia, com quem está me assistindo. Deixa eu trazer um exemplo. Imagina aqui, Paula, eu e você num debate. Eu estou com a emoção do debate, você também. O Maurício está observando nós dois. Ele está fora do nosso debate, então ele está sem emoção. Não é isso, Maurício? É isso. Mas é importante destacar que sou eu mesmo do ponto de vista externo, do ponto de vista de uma pessoa externa. Olha só o que ele está dizendo para nós. Nós temos a capacidade de mentalmente sair da nossa posição, ir na posição do outro e ir na posição de um observador neutro. Externo neutro, verdade. Tá. Então a terceira posição perceptiva é muito importante porque é uma posição envolvida, dá para eu avaliar direitinho como é que está a minha relação com o outro. Entende? Como é que está a minha relação com você? Eu me imagino ali de fora, vendo que você está atento para mim, eu também estou atento para você, tá? Mesma coisa, eu posso me imaginar de fora avaliando, tá? E então eu posso me corrigir. Ei, peraí, eu preciso esperar o Alvimar acabar de falar para eu falar a minha. Eu preciso dar a palavra para ele quando for necessário. Ok? Fez sentido aí, gente? Sim, completamente. Tem ainda... Tem ainda uma quarta posição perceptiva. É uma posição até menos comum, mas extremamente útil também. A gente já sabe muito bem como é que está a relação da primeira posição perceptiva, ali, da bolinha vermelha, com a bolinha verde, representando ali a segunda posição. Então a gente já sabe que relação é essa que está rolando. A gente indo para fora, a gente consegue, então, avaliar a imparcialidade da terceira posição perceptiva. Palavra-chave, imparcialidade. Para a gente ligar com o mercado depois. Se a terceira posição perceptiva for o juiz, tá? A quarta posição perceptiva é o juiz do juiz. Ou juiz corregedor, como se diz. A segunda instância, talvez. Juiz corregedor, por exemplo. Tá? E o juiz do juiz tem uma visão global de tudo.
A gente até pode dizer que a quarta posição, além de ser a posição mais imparcial que existe, a gente apenas vê, a gente não ouve nem sente. A gente apenas vê. Então, a sua neutralidade, a sua capacidade de avaliar a situação como ela vai para o máximo. Tá? E tem gente que chama a quarta posição, Robert Dilts, por exemplo, chama a quarta posição de posição visionária. Tá? Eu sei como é que as coisas estão agora, sei como é que estavam antes, sei como é que estão agora, então eu sei como é que vai estar na próxima, aquilo de prever o que vai acontecer na posição visionária. Okay? Basicamente é isso que é a explicação das posições perceptivas. Excelente, Maurício. Olha só, pessoal, aí a gente volta até nessa observação de novo do inusitado, tá, Paula? Estou observando você aqui, tá? E aí estou vendo as expressões, porque realmente é uma pauta diferente, tá? E aí, qual que é o detalhe que eu quero reforçar? Maurício falou que a observação, isso, pessoal, é uma matéria estudada sobre comportamento humano e sobre comunicação humana. E nós vamos extrapolar, eu acho que vocês vão perceber como ela tem relação com o nosso desafio semanal. Então, eu quero pegar um detalhe na fala do Maurício, que a primeira posição perceptiva é pobre, é insuficiente. Além de ser egocêntrica, que é muito chato também. Olha aí. Entendeu? Tá? Se você ficar só do seu ponto de vista, claro, numa situação prazerosa, de alegria, na happy hour, né? Você pode estar em primeira posição perceptiva, curtindo o lado bom da vida. Tá? Para resolver problemas, você vai ficar só com a sua visão do problema. Você não vai ter a visão da outra pessoa. Olha como isso é poderoso e didático. Então vamos raciocinar nas quintas-feiras. Eu, como produtor, tenho a minha posição que contém emoção, tá certo, né? A respeito do mercado. É a minha visão. Ela não está errada. Ela é insuficiente. Ela é pobre. Tá? E aí ele está contando para a gente que eu tenho a capacidade natural de sair da minha posição e me colocar na posição do frigorífico. Tá certo? Que é a segunda posição. Então, a posição do frigorífico também contém emoção. O frigorífico tem o desafio, o negociador do frigorífico tem os desafios dele, assim como o produtor tem. Tá certo? Então, são as duas posições. Eu saí da minha posição e fui lá, entendi o contexto do frigorífico para propor o que ele propõe. E aí, a gente depois sai desta segunda posição e vai para a terceira posição. Então, nós temos essa habilidade de ir para uma posição neutra e observar eu mesmo como produtor, o frigorífico com as necessidades dele, e desta terceira posição eu consigo enxergar o cenário de maneira mais adequada. Tá certo? Então, é a terceira posição. É ali nela que eu começo a entender o mercado de modo mais claro. E depois, Paulo e Maurício, fazendo essa analogia, nós podemos ir para a quarta posição, que é o que ele disse, é da qual a gente tem a maior clareza do cenário, porque a gente já entendeu a emoção dos participantes, já viu de modo externo o conflito entre eles, conflito adulto, conflito legítimo, conflito educado, conflito maduro, tá certo? E aí a gente, utilizando lá essa quarta posição e ainda ajudado pelos fundamentos de mercado, a gente consegue entender tudo.
tá? Nós todos temos essa capacidade e esta habilidade. O objetivo aqui é despertar para ela, para que você consiga cada vez mais fazer esse movimento mental, de raciocínio, de psicológico, tá certo? Porque aí você vai realmente entender como as coisas estão funcionando. Porque encastelado na primeira posição, exclusivamente na defensiva legítima, não estou falando para que ela esteja inadequada. Essa primeira posição, ela não é inadequada, ela é insuficiente. Para toda análise. Para toda análise. Não só para análise, até para o entendimento. E para a ação também? Perfeito, Paula. Exatamente. Então, se a gente não partir de uma origem correta, o resultado não vai ser inadequado, porque eu vou acreditar que é capaz de formular preço exclusivamente da primeira posição perceptiva. E não é. Não é. Não é, Maurício? É totalmente insuficiente. Você vê a reação do Maurício é natural, como alguém aqui que estuda essas mudanças de posição. Então, esse aqui é o propósito principal desse nosso bate-papo aqui hoje, né? Eu concordo que até um tema inusitado e é diferente, e aí eu vou dar a mesma singela sugestão do primeiro episódio. Assista mais de uma vez, tá certo? E entenda que você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de transitar da sua posição para a posição do outro. Você tem a capacidade de sair da posição emocionada, interessada, legitimamente interessada sua, ir na mesma posição que tem emoção do frigorífico, sair para a terceira posição neutra. Observar o cenário a partir de lá. E se você exercitar, você ainda irá, com a ajuda da lógica do mercado, oferta e procura, preço de resistência, preço de suporte, ciclo, efeito manada, efeito chicote, com o ferramental que nós temos e os nossos dados, né? Com todo o ferramental que nós temos para entender o mercado, se você exercitar essa sua capacidade natural, você vai entender como as coisas estão operando de verdade. E aí, volta naquele ponto, né, Maurício? É lá da quarta posição que você entende a tendência do mercado. De lá, você vai perceber com muito mais clareza se ele está numa trajetória de baixa, de alta, qual que seria até a duração dessas trajetórias, né? Então, não fique, porventura, ansioso em querer executar isso da primeira vez, mas vá se incorporando dessas possibilidades, trabalhando elas em você mesmo. Eu tenho certeza que as quintas-feiras serão muito mais produtivas, né? Não, perfeitamente. Acho que é importante a gente também falar, né, que temos nossos associados que já sabem que a quinta é um dia super importante, porque ela trabalha a precificação do suíno vivo, né? Exatamente, né? Então, assim, e por que a gente está falando disso, né, Paula? De novo, mais uma vez, porque esse processo todo, ele é um processo de gente e de números. Então não adianta a gente ter os melhores números se a gente não entender das pessoas. Porque se fosse só número, pessoal, a gente montava um algoritmo, uma equação, né? E fazia o preço. Isso simplesmente não existe. Precificação é um processo humano, porque tem nuances variáveis que é só a capacidade humana para prever, né? Então, para entender e para discutir. Então é justamente isso aí. O que a Seng está trazendo isso aqui? Nós estamos trazendo informações para enriquecer o comportamento humano e produzir os melhores resultados para o grupo. Como a gente disse isso lá no nosso primeiro encontro, se você chegou no YouTube agora e está assistindo o segundo, você volta lá no primeiro, que a introdução está lá, né? Nós conversamos sobre isso.
né? O ser humano é um animal que se comporta em grupo, funciona em grupo. Tudo que nós conseguimos fazer com a nossa capacidade de grupo está aí, para a gente, em todas as áreas, né? Então, é isso que a Seng está trazendo aqui hoje. Conhecimento, informação, ferramentas através do Maurício, para a gente melhorar o nosso desempenho de grupo e construir os melhores resultados possíveis para esse grupo. Perfeitamente. Eu fiquei com uma dúvida, professor, quando você foi explicando essa questão das posições, você falou sobre a questão que a quarta posição, ela é mais difícil dela acontecer naturalmente, né? Todas as posições são naturais. Ela é mais difícil da gente ter consciência dela. Sim. Mas ela tá aqui, essa habilidade da gente está aqui em nível profundo. Para clarear um pouco as coisas, a quarta posição é como se eu tivesse aqui na minha frente uma parede de vidro panorâmica, onde eu vejo muito bem o que está do lado de lá, sei o que está acontecendo, mas ninguém vai me influenciar mais. Entende? Olha o poder disso, Paulo. Eu ouço e vejo o que está acontecendo lá. Sou capaz de ser o juiz do juiz, né? Sou capaz de ver se a terceira posição tá mesmo imparcial, como deveria estar, para compreender a relação. Entende? Quer dizer, então, a quarta posição é uma coisa mais sutil. E é visionário, né? Quer dizer, eu sei como é que estava antes, como é que está agora, como é que vai estar. Deixa eu dar posso dar um exemplo mais meu? Por exemplo, eu trabalho com relações. Eu olho ali para o passado, relacionamento é uma coisa muito mais fácil. Não. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei no Google para pesquisar um cliente, porque as referências não eram muito boas. Tá. Então, eu vejo que as dificuldades relacionais têm aumentado. Como é que vai ser ali na frente? Quem não tiver boas ferramentas para relacionar, daqui uma década ou duas, vai conseguir relacionar, não. Vai ficar muito difícil. Então, baseado nisso, eu sou um estudioso muito assíduo das coisas de relação, procuro entender estratégias para relacionar, né? Para ajudar as pessoas. Tá. E olha que interessante. Isso aí que você está trazendo, Maurício, é uma outra nuance também. O mundo está naturalmente mais complexo. Está evoluindo. Está evoluindo. E igual o Maurício falou, vamos dizer, até as relações eram mais ordenadas, né, Maurício? Mais padronizadas, fáceis, né? Então, assim, o mundo está cada vez mais complexo. Eu até me lembrei aqui de uma informação que eu tenho, assim, o imperador de Roma, lá no maior império que já existiu, precisava da mesma quantidade de informações que hoje tem uma criança de 15 anos. Olha só. A quantidade de informação que nós recebemos diariamente, ela é muito maior e ela torna a relação mais difícil, né, professor? Sim. Tudo está mais complexo. Trazendo para o campo da suinocultura a quantidade de pessoas que você escuta antes de fazer a definição do seu preço para mandar na pesquisa, por exemplo. Como que pode fazer? Como que a quarta posição nos ajuda nessa definição, digamos assim? Para ele chegar no final do seu preço. A compreender. Sim. É o nível da visão, né, como a gente chama, o visionário. Então, é aquela pessoa que consegue compreender, às vezes compreender profundamente a tendência. Como é que as coisas vão ficar. Tá? Bom, isso é importante, por exemplo, isso é importante em muitas coisas, né? Mas em criação de filhos, né? Como é que vai ser o mundo do meu filho, que agora é criança, quando ele tiver 20 anos, 25 anos? Como é que vai ser o mundo adulto do meu filho hoje criança?
Então, seria melhor você criar o seu filho para aquilo que vai acontecer do que para o agora, né? Sim, Entende? sim. Quer dizer, É o planejamento, não ser imediatista seria... Olha só, Paulo, eu acho que o exemplo do Maurício, o exemplo do painel de vidro é poderoso, né? Você, lá da 4ª posição, você tem uma visão panorâmica e clara, completa a respeito do que está acontecendo. E lá no fundo, todo mundo tem essa capacidade de entender o mercado. E se ele se libertar dos seus vieses, dos seus hábitos, até das manias, né? Nós conseguimos todos juntos irmos para a 4ª posição, perceber o melhor mercado que vai produzir o melhor resultado para a suinocultura mineira. Tá certo? E qual é esse melhor resultado? Aquele que permite, né, a melhor liquidez do mercado. Porque no longo prazo ele vai dar a melhor remuneração possível. Tá certo? Perfeitamente. Então, assim, é coletivamente que a gente consegue fazer isso aí, né? E com ferramentas boas, olha o que o Maurício está falando. Na visão dele, como alguém que estuda e trabalha comportamento, a gente precisa de cada vez mais ferramentas para entender. para lidar com as dificuldades que vêm aí. Para lidar com as dificuldades que estão vindo. Gente, criação de filhos. Quem criar algum recurso para facilitar a criação de filhos vai ficar rico. Viu? Fica rico. Porque cada dia é mais difícil, cada dia aparecem problemas cada vez mais sérios com criança. Né? Justamente. Então, é um mundo onde o número de crianças é muito menor, né? Quantas crianças tem no prédio onde você mora? Tá. Porque no prédio que eu moro tem uma criança, né? No prédio todo dia. De 6 andares tem uma criança. As saídas de escola, o que mais me realça é isso. Às 11 horas, né, quando eu era criança, como é que ficava o bairro lá da minha cidade, Ponte Nova, com a saída da escola normal, do Colégio da Nova Oeste, do Colégio Municipal, do Colégio Estadual? Vai lá ver como que são essas saídas agora. Sim, Muito menos, muito pouca gente, né? É verdade. Então, né? Mas a gente tem que olhar também, né, que a vida da família também está mudando muito. Tá? A família de 3 décadas atrás tinha avô, avó, tio, tia, né? Agora é só o casal. E todos os dois têm que trabalhar, né? Todos têm que trabalhar. Ô Maurício, você falou de criança, eu me lembro de um outro exemplo aí de um médico mais antigo, que ele falou que quando ele começou na profissão, era uma mãe e vários filhos. Agora, nas consultas, é um filho e várias mães. Porque vai a avó, vai a mãe, vai a tia. Né? Justamente. Então, as coisas mudam. E assim, esse circuito de comunicação, ele trabalha muita emoção também, né, professor? E na negociação, como que a gente utiliza essas fases? Vamos seguir em frente com as armadilhas da comunicação? Vocês que mandam. Porque o nosso aparelho de comunicação é extremamente complexo, olha aí, né? A complexidade do nosso aparelho, todo o nosso processo mental é utilizado para comunicação. Como quase em tudo no nosso processo mental, né, a gente tem certas armadilhas, porque a gente não conhece muito o nosso aparelho comunicador. Tá? Lá de onde você veio, você não trouxe o manual, tá certo? Manual. Então, conhece esse refrão, né? Sim. Você não tem o manual, então você cai em certas armadilhas. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês aqui as 4 mais importantes. São muitas, mas vou te mostrar as quatro mais importantes armadilhas da comunicação. A primeira armadilha ocorre porque a gente tem a habilidade de comunicar em 2 níveis.
ao mesmo tempo. Você comunica no nível consciente e no nível inconsciente ao mesmo tempo. E não existe a possibilidade de você comunicar só no nível consciente ou só no nível inconsciente. Portanto, você comunica nos dois níveis, né? Só esclarecendo ali, o nível, a comunicação do consciente é verbal, a do inconsciente é não verbal. A linguagem da mente consciente é digital, é o dicionário, palavra X significa Y, né? A linguagem do inconsciente é analógica, é pura analogia, né? O que quer dizer isso? São muitas analogias, né? Que quer dizer isso? São muitas analogias. O que quer dizer isso? Muitas analogias, entende? Linguagem analógica. O escopo da mente consciente é a realidade objetiva. O escopo da mente inconsciente é o relacionamento. E aí que está a mais importante das armadilhas. Tá? Eu quero comunicar algo objetivo, preparo o objetivo, inclusive, tá? E esqueço do relacionamento, do quem somos nós um para o outro. Alvimar, me empresta sua caneta aí. Essa aqui, Maurício. O que vocês percebem do jeito que eu pedi a caneta para o Alvimar? Quem somos nós um para o outro aí? Positivo. Amigos ou não? Não, foi impositivo. 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 Eu sou a pessoa que manda, ele é a pessoa que obedece. Pega essa caneta aí pra mim. Maneira. A chance de eu ter um bom resultado desse tipo de comunicação não é muito grande. Ele me deu a caneta porque... Porque não tinha outra opção. A sua opção. vontade vai falar, uai, mas... Exatamente. Como eu tô com a consciência exatamente do que eu não me envolvi no processo, mas eu percebi que ele foi ríspido. Ali eu já diminuo a interação com ele. Ou seja, o quem somos nós um para o outro dificultou alcançar o objetivo. Então, tem o objetivo, me dá essa caneta aí. É consciente. O tom que eu falei pode não ser consciente. Isso. Geralmente não é. E o tom que eu falei é que comunicou um relacionamento nada produtivo de eu ser a pessoa que manda e ele é a pessoa que obedece. Ok? Perfeitamente. Eu podia falar, ô Avimar, tô precisando de uma caneta, você pode, por um momentinho, expressar-me. Teria de todo bom grado, né? A maneira que você se comunica faz toda a diferença. Isso. É uma armadilha da comunicação errada. Mas lembre-se disso, Paula. Sim. Eu comunico sempre ao mesmo tempo o objetivo e o relacionamento. Tá? Se eu considerar só o objetivo, eu corro um risco grande de fazer uma comunicação de um relacionamento que não é muito bom. Então, essa é a primeira armadilha. Não escapa, está no mesmo pacote. Todas as vezes que você comunicar atrás de um objetivo, você vai carregar o relacionamento junto. É isso que ele está contando para mim. Não, perfeitamente. Porque, por exemplo, às vezes o seu objetivo é falar com mais delicadeza, digamos, por favor, me empreste essa caneta. Mas, às vezes, inconscientemente, você está utilizando de uma outra forma. O objetivo é conseguir uma caneta. Certo. A forma, você tem, no mínimo, conseguir isso num bom relacionamento é muito mais provável. Entendi. Mas por mais que eu prepare o objetivo, se eu não preparar o relacionamento, é muito mais provável que eu não consiga o meu resultado, que eu não feche a minha venda, que eu receba um não. Ok? Perfeitamente. Vamos ver a segunda armadilha? A segunda armadilha é a importância da comunicação. Quem somos nós um para o outro? O maior impacto da comunicação tem a ver com o relacionamento ou tem a ver com o objetivo? Tá? O maior impacto da comunicação tem
tem a ver com relacionamento. Por mais importante que seja o objetivo, se a relação não estiver boa, eu tenho meu objetivo, ou eu não vou conseguir o meu objetivo, ou ele vai ser muito dificultado. Entende? Então, lembrando disso, relação para nós seres humanos é 99% da comunicação. Objetivo não é nada. Se a relação estiver ruim, por mais importante que seja o objetivo, pode ser que você não consiga isso. Olha o poder disso numa estrutura de grupo. Sim. Que tem objetivos em comum, né? Como a ordem ou a desordem no grupo pode comprometer tudo. Comprometer tudo. A relação ficou ruim, né? Vai comprometer tudo. A terceira armadilha, bem importante também. Pus uma fala ali, geralmente não temos consciência do impacto da nossa comunicação sobre a relação, né? A gente não tem consciência, de um modo geral. Sim. O resultado da comunicação é a terceira armadilha. É concordância ou discordância? Para a mente inconsciente, não existe meio termo. Ou nós estamos em concordância, ou nós estamos em discordância. Você concorda comigo? Concordo. Ou você concorda ou você discorda. Concordo. Entende? A discordância sempre vem como tem que vir como uma explicação. O que acontece quando ocorre uma discordância? Tá? Quando ocorre um sinal de discordância, mínimo que seja, nosso processo mental entra numa confusão sobre se a discordância é sobre o objetivo ou se é sobre quem somos nós um para o outro. Entende? Sim. E a mente inconsciente não quer saber, tá? Se tem discordância, ela acha que é sobre quem somos nós um para o outro. E a gente é dominado pela mente inconsciente. Principalmente no que se refere à relação, né? Se a relação, então, um objetivo que eu tinha tudo para conseguir, tá? Mas gerei um climazinho de discordância, eu não consigo mais. Os vendedores sabem disso, né? O cliente falou não, é muito difícil isso voltar atrás. Você levou o cliente para um não, ou seja, você levou o cliente para uma discordância, a probabilidade de você fechar a venda diminui muito. Por mais que na discordância, por exemplo, quando eu falo não, já vem naturalmente um porquê, não é? Do ser humano. Mas por que não? Por mais que você traga argumentos, é muito difícil isso acontecer? Voltar atrás e conseguir um sim? Eu vi até uma vez, respondendo a sua pergunta, era comum mais antigamente um treinamento entre vendedores. Esse treinamento era chamado manejo de objeções. Tá. Os vendedores treinavam uns com outros. Eu vou ser o vendedor, você vai ser o cliente. Tá. Aí o cliente diz, mas o seu produto é mais caro. Aí o outro, o mais caro, mas ele é o melhor. Já criou uma discordância. Sim. É muito interessante que nesse tipo de treinamento, feito aos pares, né, os vendedores vão subindo o nível de discordância e eles acabam brigando uns com os outros num treinamento. Olha só. Tá. Então, tal o poder da mente inconsciente e a importância da relação. E a mente inconsciente não quer saber se aquilo é um treino, se aquilo não. Tá? Tem discordância, é discordância. Sim. Tá? E as pessoas se desentendem no treinamento. Ainda há quem faça esse treinamento, mas muita gente já sabe que não. Deve fazer esse treinamento que transforma o vendedor num discordante chato. Ninguém quer ser o chato, né, professor? A pessoa diz que o meu produto é o mais caro e eu sei disso, eu digo sim, meu produto é o mais caro. Você tem toda a razão.
E continua. Aí você tem como continuar a venda. Sim, porque aí na questão traz a relação. Porque tá bom, o meu produto é o mais caro. Sim, mas eu te trago o melhor. Não fala isso. Não. Depois do mas, é discordância. Depois do mais é discordância. Entendi. Tá. Você disse que o meu produto é o mais caro, eu simplesmente concordo com você. É o mais caro mesmo. Olha só como traz muito a vivência, né? E muda de assunto. Muda de É o assunto. que ele está dizendo. Não, você continua o assunto. Continua mostrando as vantagens do produto, como você já vinha mostrando. Traz um conforto, professor, quando você concorda com a pessoa para o relacionamento? Com certeza. Traz um conforto. E melhora o seu relacionamento, sem discordância, se você... Se você discordou do cliente que falou que seu produto é mais caro, a chance de você fechar o negócio diminui muito. Se você concordou, a chance de você fechar o negócio se mantém. Entendo. E traz essa questão do relacionamento. Acho que a mensagem principal é que o relacionamento também é chave para o objetivo. Também não, ele é a chave principal. Exatamente. E isso é poderoso numa relação de grupo, que é o nosso dia a dia, o nosso foco. Tá certo? Sim, certo. Dependendo do nível de conflito, o grupo não vai a lugar nenhum. Verdade. Eu vi um vendedor, diante dessa objeção do cliente, né? Seu produto é muito mais caro. Ele disse, é mesmo. Meu produto é o mais caro, sim. Tá. É só para quem pode comprar. Adivinhe o resultado. Qual foi? Vendeu. Hein? Vendeu. A pessoa se incluiu entre os que podem comprar e comprou. Olha, inconscientemente. Lógico, olha aí. Perfeitamente. Muito legal isso. É uma modelagem. Bem interessante. Mas é isso, né? Então, assim... A terceira armadilha. Temos a quarta armadilha ainda, né? Temos. A quarta armadilha se refere à preparação. O que você prepara? Tá. Toda comunicação é preparada, ok? Sim. Ela pode ser preparada em segundos, minutos, semanas, meses, até anos. Quem já ficou anos preparando uma comunicação? Né? Para depois você chegar para ela e falar assim, olha, eu quero me separar de você. Nossa, que comunicação difícil. Então, nós tendemos muito a preparar o objetivo, negligenciando a relação, como se o objetivo sempre fosse o mais importante. Tá? Em geral, nós não sabemos como é que se prepara a relação. Ok? A gente não tem. Tá? Isso seria... Você pode preparar a comunicação aí, né? Através da sua visão? Através das mudanças de posição perceptiva. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. O azul ali é a pessoa que vai comunicar. Tá certo? Em vermelho é a pessoa que vai ser o meu interlocutor. É a pessoa para quem eu vou fazer uma comunicação, vamos dizer assim, importante. Tá? Então, eu faço, na minha imaginação, eu posso imaginar 4 espaços no chão, ou posso, enfim, pode ser esse slide também do PowerPoint, né? Então, eu simplesmente... A partir da primeira posição perceptiva, eu faço a minha comunicação. E então, feita a comunicação,
eu vou para o lugar do outro. Eu estou aqui nessa posição, eu imagino o meu interlocutor, por exemplo, ali ou ali, né? E eu comunico para ele, tá? E então eu me imagino indo para o lugar dele e a partir do lugar dele, ouvindo a minha comunicação. Ok? Como a pessoa vai receber? Ao fazer isso, eu sei o impacto que isso vai ter na pessoa. Certo. Se não ficou bom, eu volto, tá? Então eu volto para a primeira posição, corrijo a minha comunicação, volto para a posição do outro, até eu sentir que está bom. Venho, então, para a terceira posição perceptiva para saber como é que ficou a relação. Certo. Posso ir até a quarta posição perceptiva, ela está ali, para então ver como é que ficou, se a avaliação está imparcial. E eu corrijo a minha comunicação até aquele ponto. Posso ficar horas fazendo isso, dias fazendo isso, dependendo da importância e da dificuldade da comunicação, até que uma hora eu vou para o lugar da pessoa e me sinto muito bem. Aí provavelmente a comunicação vai ser a mais eficaz possível. Olha o que ele está contando para a gente. Com a habilidade de trocar de posição, você vai modificando a comunicação até achar aquela melhor. Com a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se moldando de acordo com o que você precisa, analisando. Ajustando. Então, não, vamos dizer, ele está contando para a gente que o objetivo puro não é algo possível. Né? Perfeitamente. É isso aí. Não é isso, Maurício? Não é. O objetivo e a relação andam juntos. Andam juntos. Deixa eu dar um exemplo prático e meu mesmo, né? Uma vez eu tive uma dificuldade grande com a empresa que eu trabalhava e com o chefão, entende? Quase todo dia o chefe me chamava lá para me pressionar sobre, do ponto de vista dele, o grande erro que eu tinha cometido, né? Eu ia lá, ele me questionava, eu dava a minha explicação, isso foi por isso, foi por aquilo, foi por aquilo outro. O chefe não ficava satisfeito, nem eu ia embora. Aí teve um dia que ele me chamou e eu estava bem estressado esse dia. Falei, eu não vou conversar com o chefe assim, não. Eu já estava no limite desse negócio, né? Vou conversar. E fiz essa preparação. A quarta vez que eu fui para o lugar do chefe, eu entendi uma coisa que eu ainda não tinha entendido. Ele só queria que eu concordasse com ele. No lugar dele, esse cara não concorda comigo. Fui para a reunião com o chefe, na sala dele, e ele começou a me corrigir, né? Eu falei, chefe, sim, é isso mesmo. Nossa, chefe, você tem toda a razão. Não, desculpa, eu vi só um lado da questão e não vi o outro. Eu te peço desculpas, estou até envergonhado. Me desculpa. Acabou o problema. A relação, né? E o poder da mente inconsciente. Sim, perfeitamente. Né? Olha as demandas da mente inconsciente. Mas olha só, meses de sofrimento para uma coisa que era só eu concordar com ele no que ele tinha razão. Não precisei concordar no que ele não tinha razão, não. Sim. Que era uma explicação tipo preto no branco, era uma explicação incontestável, tá? Mas se eu estou dando aquela explicação, eu não vou fazer as coisas do jeito que ele quer, entende? Sim. Tá. Ele já estava no limite também, né? Porque eu discordava dele
constantemente e metodicamente, né? Sim, perfeitamente. Eu acho que cabe eu muito. posso ser, em algumas situações, muito confrontador. Ao estar no lugar do chefe, pô, eu falei pro Maurício ali na minha frente, Maurício, para de confrontar o cara, pô. E aí a gente vive muito isso quando temos, né, a negociação, né, Alvimar? Até que ponto chegar para o seu objetivo, né? Como visualizar. Mas o que estava acontecendo comigo? Eu preparava a comunicação? Sim, tá. Mas eu preparava uma comunicação defensiva. Defensiva, então, é egocêntrica. Ah, entendido. Eu me defendia. E eu me defendia muito bem, porque quem estava errado era o chefe. Ele estava mesmo errado, entende? Exatamente. Mas você zerava o relacionamento. zerava o relacionamento. Zerava o Ele não chegava relacionamento, ao objetivo. mostrando Não que me ele estava custou errado. nada concordar com ele, principalmente nas coisas. Porque sempre é assim, ninguém está totalmente errado, né? Pelo Sim. menos em parte. É. Eu assumi uma posição concordante no movimento de cabeça. Tá? Ô chefe, pedi desculpa, entende? Do transtorno de meses com o desacerto daquele, né? Falei, coloquei minha vergonha, tá? E a vontade de querer me corrigir. Ô chefe, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer assim. A mensagem é a complexidade, né, do funcionamento de grupo. Vamos dizer, como é que nós vamos resolver isso? É simples e é fácil? Não. Mas se a gente nem souber que existe, a gente não sai do lugar. Isso aí. Eu Certo? acho que com então, certeza. assim, quais são os nossos objetivos aqui? Realmente é provocar reflexões para a gente continuar evoluindo no nosso processo na parcela ligada a pessoas, que é essencial. Porque lá desde a origem a gente sempre soube que não era só números, né? Sim. E nessas armadilhas a gente consegue visualizar várias situações do nosso dia a dia, das nossas negociações. Exatamente, Paula. Como vamos fazer essa análise? Isso aqui nos permite preparar qualquer comunicação. Se eu tiver um tempinho para preparar, eu faço esse processo aí. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Mas isso foi utilizado por muita gente. E aí volta naquela outra reflexão, né? O Maurício tem muita estrada, muito tempo nisso. Quem está chegando agora, né, tem que entender, acreditando, vai buscando, praticando, né? Então aqui agora é um despertar para esse nível. Não sei se eu já te contei isso. Vou contar mais uma história de empresa, tá? Essa empresa é uma empresa que vendia um produto para outras empresas, entende? Então, era uma venda para o comprador da empresa, tá? Ao ser construída, essa empresa foi construída pelo dono, o filho do dono, que é um engenheiro, e por mais 4 engenheiros, acho que 3 ou 4, não lembro mais, acho que são 3 engenheiros projetistas. Tá. Depois de tudo pronto, esses engenheiros projetistas se transformaram em vendedores, porque a venda era uma venda técnica, precisava de alguém técnico, entende? Mas esses caras não gostavam de vender, eles eram engenheiros, eles eram projetistas, eles não eram vendedores. Tá? Uhum. Na conversa comigo, o dono decidiu fazer um acordo com esses engenheiros, tá? Demitiu eles de um jeito que eles concordaram, levaram um bom ganho, e ele contratou técnicos de nível médio na escola técnica. Tá. Primeiro treinou os caras tecnicamente, o que foi a parte mais fácil, depois foi treinar os caras para vender. Toda manhã ele reunia o grupo, botava o comprador da empresa na segunda posição, tá? E preparava a comunicação com ele. Em 6 meses,
mais que dobrou as vendas. Olha só. Entende? Que você imagina o que é mais que dobrar as vendas de uma empresa? Imagina. Teve que ajeitar a empresa toda para poder entregar Tudo que sendo precisa, vendido. né? Não, perfeitamente. E nós agradecemos muito sua presença, professor e Alvimar. Acho que, como o Alvimar disse, é um despertar, né, de consciência de uma coisa que nós temos naturalmente, né? Para mim é um prazer estar aqui. É isso aí, Paula. Aqui, né, nós estamos cumprindo esse objetivo, cuidando também do relacionamento com o nosso público aqui, né? É exatamente um despertar, porque isso vai nos ajudar nos nossos desafios. Com toda certeza. Essa estratégia pressupõe que você conhece o objetivo, tá? E que então você pode, passo a passo, leve o tempo que levar, preparar a relação, né? O relacionamento. Exatamente. Muito obrigada, professor, e muito obrigada, Alvimar, pela presença conosco. Eu que agradeço. Termina agora o AscengCast, seu canal de informação da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Enquanto isso, continuamos conectados na internet. Mande sua sugestão de temas para o nosso e-mail comunicacão@aceng.com.br. Siga-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @aceng_mg e no Facebook, @acengmg. E até a próxima!